Silêncio caiu sobre a sala do tribunal, pesado e sufocante, enquanto o juiz Miller lentamente ajustava seus óculos. Ele olhou da mulher tremendo no casaco barato, gasto, agarrando duas crianças aterrorizadas para o homem impecavelmente vestido e sua amante sorrindo na mesa de defesa. Todos esperavam uma decisão de custódia padrão, um pai rico recuperando seus herdeiros de uma mãe destituída. Mas quando o juiz pegou o envelope de DNA lacrado e a escritura de fideicomisso, sua expressão virou gelo. Senhor Remington, a voz do juiz estrondou. Você alega que estas crianças são sua única esperança para a herança, mas este documento prova que você tem vivido uma mentira por 6 anos. O que aconteceu a seguir não apenas silenciou a sala. Isso fez a amante gritar de uma maneira que assombra testemunhas até hoje. Neve batia nas janelas do chão ao teto da cobertura na Quinta Avenida, mas o frio dentro do quarto era muito pior que a nevasca furiosa sobre Manhattan. Sarah Remington estava ao lado da lareira de mármore, suas mãos tremendo enquanto descansavam em seu estômago. Ela ainda não havia contado a ele. Ela estava esperando pelo momento certo, talvez durante o jantar. Ela havia passado 3 horas preparando um frango assado com alecrim, o favorito dele. Mas Richard não havia olhado para o jantar. Ele nem havia tirado seu casaco de cachemira. Eu estou te deixando, Sarah. Aquelas 4 palavras pairavam no ar, sugando o oxigênio da sala. Richard Remington, o herdeiro da dinastia de aço Remington, estava perto da porta, seu rosto uma máscara de indiferença entediada. Ao lado dele estava uma mulher que parecia ter saído de uma página de revista. Ela era alta com o cabelo da cor de ouro fiado e lábios pintados em um tom predatório de carmesim. Esta era Jessica, sua assistente pessoal, uma mulher que Sarah havia uma vez recebido em sua casa para festas de fim de ano, uma mulher que ela havia pensado ser uma amiga. Sarah sentiu o sangue esvair de seu rosto. Me deixando Richard? Nós estamos casados há 5 anos. Nós estamos construindo uma vida. Eu estou construindo uma vida. Richard corrigiu sua voz, suave e desprovida de empatia. Você está meramente existindo nela. Olhe para você, Sarah. Você usa cardigans de brechó em uma cobertura. Você me envergonha em galas com sua quietude. Você não é uma esposa de CEO. Você é uma bibliotecária brincando de se vestir. Jessica deu um passo à frente, ligando seu braço através de Richards. Sua voz era como xarope com arsênico. Não torne isso difícil, querida. Richard precisa de uma parceira que corresponda à sua ambição. Alguém que possa dar a ele um legado. Nós dois sabemos que você não tem sido capaz de dar a ele um herdeiro. A picada daquele comentário fez Sarah ofegar. Eles estavam tentando, ou pelo menos ela estava. Richard estava sempre fora em viagens de negócios, viagens que, olhando para Jessica, agora claramente envolviam mais do que apenas fusões e aquisições. Eu tenho algo para te dizer, Sarah sussurrou, sua mão apertando sobre seu ventre. Richard, eu não me importo. Ele a cortou, jogando um envelope manila sobre a mesa de centro. Estes são papéis de divórcio. O acordo pré-nupcial é inquebrável. Você leva o que você veio com, que é nada. Eu sou generoso, então eu reservei para você um quarto de motel por 2 noites. Depois disso, você está por conta própria. Você não pode simplesmente me jogar fora. Sarah chorou, lágrimas finalmente transbordando. Está congelando lá fora. Eu não tenho para onde ir. Meus pais se foram. Richard, por favor. Ele verificou seu Rolex irritado. Segurança estará lá em 10 minutos para te escoltar para fora. Leve o que couber em uma mala. Qualquer outra coisa fica. Sarah olhou nos olhos do homem que ela havia amado desde a faculdade. O homem que ela havia apoiado quando ele era apenas um estagiário na empresa de seu pai, antes que o dinheiro e o poder corrompessem sua alma. Não havia nada mais naqueles olhos a não ser ganância e arrogância. Ela não contou a ele. Ela engoliu o segredo, alimentando uma súbita faísca de raiva profunda dentro de seu peito.
Se ele a quisesse fora, ela iria. Ela não usaria seu filho não nascido como moeda de troca com um monstro. 10 minutos depois, Sarah saiu da Torre Remington. O vento mordia através de seu casaco fino, picando suas bochechas molhadas. Ela arrastava uma única mala amassada atrás dela. Enquanto ela olhava de volta para a cobertura, ela viu a silhueta de um homem e uma mulher brindando com taças de champanhe contra a janela. Ela colocou uma mão em seu estômago. Somos apenas nós agora, ela sussurrou para a vida crescendo dentro dela. Mas eu prometo a você que morrerei antes que eu o deixe te machucar. Ela não sabia então, mas ela não estava carregando apenas uma vida. Ela estava carregando duas. 5 anos se passaram. Eles não foram anos gentis, mas eles foram anos forjados nos fogos da sobrevivência. Sarah morava em um pequeno, arejado apartamento no Queens, aninhado acima de uma padaria barulhenta. O cheiro de fermento e açúcar queimado era uma característica permanente em sua vida. Ela trabalhava em 2 empregos, um como transcritora de turno da noite para uma firma de advocacia e outro abastecendo prateleiras em uma mercearia nas primeiras horas da manhã. Suas mãos, uma vez macias, estavam agora calejadas e secas. Seus olhos tinham olheiras que maquiagem não podia esconder, não que ela pudesse pagar maquiagem, mas o apartamento estava cheio de amor. Mamãe, olhe, eu desenhei um dragão. Leo, com sua bagunçada cabeleira de cabelo escuro e olhos que eram terrivelmente semelhantes aos de Richard, levantou um pedaço de papel de construção. Ao lado dele, sua irmã gêmea, Lily, estava cuidadosamente arranjando pedras que ela havia encontrado no parque. É lindo, Leo, Sarah disse, largando suas sacolas de supermercado para abraçar os dois. E Lily, esses são os diamantes mais finos que eu já vi. Lily riu, um som que fez cada hora de trabalho extenuante valer a pena. Eles são para você, mamãe, para que você possa ser uma rainha. O coração de Sarah doeu. Eles tinham 5 anos agora, inteligentes, gentis e inseparáveis. Eles não sabiam nada sobre coberturas da Quinta Avenida ou jatos particulares. Para eles, um deleite era uma barra de chocolate compartilhada nas noites de sexta-feira. Sarah havia mantido sua localização escondida. Ela usava seu nome de solteira, Evans, para tudo. Ela vivia com medo constante de que Richard os encontrasse, não porque ele os quisesse. Ele havia deixado claro que não queria nada com ela, mas porque ele era um homem que via as pessoas como posses. Enquanto isso, do outro lado do rio, no cintilante coração de Manhattan, a vida não era tão perfeita quanto parecia nos tabloides. Richard Remington sentou-se em seu escritório de mogno, olhando para um relatório médico. O copo de uísque em sua mão tremia ligeiramente. O diagnóstico era definitivo. Infertilidade masculina, grave, irreversível. Ele levantou os olhos quando Jessica entrou na sala. Ela estava ainda mais glamourosa que antes, gotejando diamantes, mas seu rosto estava tenso. A imprensa estava fazendo perguntas. O legado Remington era uma manchete constante. Investidores estavam ficando nervosos. O conselho de diretores era antiquado. Eles queriam um homem de família para liderar a empresa na próxima geração. O pai de Richard, o falecido patriarca, havia deixado um testamento complexo. O controle do fundo fiduciário da família, bilhões de dólares, estava condicionado a Richard produzir um herdeiro biológico até seu 40º aniversário. Esse aniversário estava a 3 meses de distância. Bem, Jessica estalou, servindo-se uma bebida. O que o especialista disse? Podemos fazer FV? Richard amassou o relatório e o jogou no fogo. Não. O copo de Jessica quebrou quando ela o bateu na mesa. O que você quer dizer? Não, Richard. Nós precisamos de uma criança se nós não tivermos um herdeiro. Seu primo Stefan pega a cadeira. Nós perdemos a casa, o jato, a influência. Eu não me casei com um perdedor. Cuidado com seu tom. Richard rosnou, embora ele parecesse derrotado. Eu sou estéril, Jessica. Acabou.
Jessica andava pelo quarto como uma tigresa enjaulada. Ela não havia casado com Richard por amor. Ela havia casado com ele para ser a rainha de Nova York. Perder o dinheiro não era uma opção. De repente, ela parou. Um sorriso lento e calculista espalhou-se por seu rosto. Espere, ela disse, sua voz caindo para um sussurro. Quando você expulsou Sarah, ela não tentou dizer algo? Ela estava segurando seu estômago. Richard franziu a testa, buscando em sua memória. Ela era sempre dramática. Ela estava tentando implorar por dinheiro. Ou, Jessica disse, seus olhos brilhando com malícia. Ela estava grávida. Impossível. Nós tentamos por anos. Ela era o problema, não eu. Ela era. Jessica pegou o atiçador de lareira, brincando com as cinzas. O médico disse que você é estéril, mas ele disse que você sempre foi estéril. Talvez fosse o estresse. Talvez fosse um desenvolvimento recente. Ou talvez ela teve sorte pouco antes de você a jogar fora. Richard levantou-se, um lampejo de esperança e ganância iluminando seu rosto. Se ela teve uma criança, essa criança é minha propriedade. Essa criança é a chave para o fundo fiduciário. Nós precisamos encontrá-la, Jessica comandou. Contrate um investigador particular, o melhor que o dinheiro pode comprar. Se aquela rata tiver um filho, nós vamos pegá-lo. Nós a pintaremos como uma mãe inapta, vivendo na miséria. Os tribunais amam um pai rico e estável. Richard sorriu um sorriso frio, de tubarão. Eu a destruirei tudo de novo. A batida na porta veio em uma terça-feira chuvosa. Sarah estava no meio de ajudar Leo com sua leitura enquanto Lily coloria em um livro de colorir. Quando ela ouviu a batida pesada e autoritária na madeira, seu estômago afundou. Ninguém os visitava. Ela espiou pelo olho mágico e viu um homem em um sobretudo segurando um envelope grosso. Oficial de justiça. Com as mãos tremendo, ela abriu a porta. Sarah Evans, o homem perguntou. Sim, você está servida. Ele enfiou os papéis em suas mãos e foi embora sem olhar para trás. Sarah fechou a porta e escorregou contra ela, suas pernas cedendo. Ela rasgou o selo, as palavras nadaram diante de seus olhos. Jargão legal projetado para intimidar e destruir. Petição de custódia. Requerente Richard Remington. Ré Sarah Evans. Demanda por custódia mortal imediata das crianças menores. Ele sabia sobre os gêmeos. Pânico frio e afiado perfurou através dela. Como ele os encontrou? Ela havia sido tão cuidadosa. Então ela lembrou dos formulários de registro escolar que ela havia preenchido semana passada. Era um registro público. Seus investigadores devem ter estado varrendo o sistema. Mamãe, por que você está chorando? Lily perguntou, puxando a manga de Sarah. Sarah rapidamente limpou seus olhos, forçando um sorriso que parecia estar quebrando seu rosto. Eu não estou chorando, querida. Eu recebi algumas notícias. Nós talvez tenhamos que ir em uma pequena viagem. Umas férias? Leo perguntou, seus olhos arregalados. Mais ou menos, Sarah sussurrou, puxando os dois para um abraço feroz. Ela podia sentir o cheiro do shampoo deles, o cheiro de inocência que ela havia lutado tão arduamente para proteger. Ela não tinha dinheiro para um advogado. Ela não tinha conexões. Richard tinha bilhões. Ele tinha equipes de tubarões internos que podiam transformar preto em branco. No dia seguinte, ela sentou no escritório apertado de uma clínica de assistência jurídica. O advogado designado a ela era um homem chamado Arthur Higgins. Ele era mais velho, com uma gravata manchada de café e uma mesa empilhada com arquivos. Ele parecia exausto. Olhe, senhorita Evans. Arthur suspirou, olhando os papéis. Eu serei honesto com você. Isso é ruim. Remington contratou a firma de Blackwood e Stone. Eles não perdem. Eles estão alegando que você é indigente, que você vive em um bairro inseguro e que você tem negado ao pai seus direitos parentais por 5 anos. Eles estão te pintando como uma sequestradora. Ele me expulsou.
Sarah bateu a mão na mesa. Ele me jogou na rua quando eu estava grávida. Ele não me queria, Arthur. Ele queria uma esposa troféu. Eu acredito em você, Arthur disse gentilmente. Mas o tribunal olha para fatos. Você pode fornecer aos gêmeos uma educação escolar particular, seguro de saúde, um fundo fiduciário. Richard Remington pode. Ele não os ama, Sarah disse, sua voz falhando. Ele nem os conhece. Ele apenas quer algo. Eu não sei o que, mas ele usa pessoas. Arthur tirou seus óculos e esfregou seus olhos. Eu farei o meu melhor, Sarah, mas você precisa se preparar. Nós estamos indo para a guerra com uma potência nuclear e nós temos um estilingue. Sarah endireitou sua coluna. Ela pensou no desenho de Léo. Ela pensou nas pedras de Lily. Então nós miramos nos olhos, Arthur. Eu não estou perdendo meus filhos. De volta à cobertura, Jessica estava redecorando a ala de hóspedes. Ela estava transformando-o em um berçário, encomendando berços italianos importados e roupas de grife. Você tem certeza disso? Richard perguntou, observando-a. 2 crianças, eles serão barulhentos. Nós não precisamos criá-los, Richard. Jessica zombou. Nós temos babás para isso. Nós só precisamos deles para as fotos, para a reunião do conselho. Uma vez que o fundo fiduciário seja transferido para você, nós podemos enviá-los para o internato na Suíça. Nós seremos os pais enlutados que fizeram o seu melhor com crianças problemáticas. Ela pegou uma foto de Sarah que o investigador havia tirado. Sarah parecia cansada, vestindo um casaco desbotado, segurando as mãos dos gêmeos. Olhe para ela, Jessica riu. Ela é patética. Ela realmente acha que tem uma chance. O juiz vai dar uma olhada em nós e uma olhada nela e entregar essas crianças antes do almoço. Richard serviu uma bebida olhando para a foto. Certifique-se de que a imprensa esteja lá, Jessica. Eu quero que todos me vejam como o Salvador resgatando meus filhos da pobreza. Ah, eles verão, Jessica prometeu. O mundo inteiro estará assistindo. No dia do julgamento, os degraus do tribunal estavam fervilhando de repórteres. Flashes estouraram como relâmpagos, enquanto Richard e Jessica desciam de sua limusine preta. Richard usava um terno azul marinho feito sob medida que custava mais do que o salário anual de Sarah. Jessica usava um vestido modesto cor creme, tentando parecer maternal, embora seus brincos de diamante fossem grandes o suficiente para engasgar um gato. Sr. Remington. Sr. Remington, é verdade que você não sabia que tinha filhos? Um repórter gritou. É uma tragédia, Richard disse solenemente parando para as câmeras. Descobrir que meu próprio sangue e carne foram escondidos de mim. Vivendo na pobreza, isso parte meu coração. Eu estou apenas aqui para trazê-los para casa. Senhora Remington, outro repórter chamou Jessica. Você está pronta para ser uma mãe? Jessica enxugou um olho seco com um lenço de renda. Eu tenho tanto amor para dar. Nós apenas queremos dar a esses pobres anjos a vida que eles merecem. Dentro da sala do tribunal, a atmosfera era sufocante. Sarah sentou-se à esquerda, vestindo sua melhor roupa, um terno cinza simples que ela havia comprado de uma loja de segunda mão. Estava limpo e passado, mas contra o mar de Armani e Gucci do outro lado, ela parecia pequena. Arthur Higgins sentou-se ao lado dela, embaralhando seus papéis. Ele parecia nervoso. A voz do oficial de justiça soou. Todos de pé. O honorável juiz Miller presidindo. Juiz Miller entrou. Ele era um homem austero com reputação de ser duro, mas justo. Ele tinha cabelos grisalhos e olhos que pareciam perfurar sua alma. Ele sentou-se e examinou a sala. Nós estamos aqui para a questão de Remington contra Evans, juiz Miller disse. Custódia de menores, Léo e Lily Evans. O advogado principal de Richard, um homem chamado Sterling, que parecia uma víbora em uma gravata de seda, levantou-se. Vossa Excelência, Sterling começou sua voz suave e teatral. Nós estamos aqui para retificar uma grave injustiça. Por 5 anos, meu cliente, um pilar da comunidade,
foi negado o conhecimento da existência de seus filhos. Enquanto ele construía um império, a senhorita Evans egoisticamente escondeu seus herdeiros em um apartamento miserável acima de uma padaria. Ela lhes negou cuidados de saúde adequados, educação e a estabilidade de uma figura paterna. Nós estamos pedindo custódia total imediata. Arthur levantou-se, sua voz tremendo ligeiramente. Objeção. A senhora Evans é uma mãe amorosa e dedicada que trabalhou em 2 empregos para prover. Indeferida, juiz Miller disse, embora seu tom fosse neutro. Guarde-o para o testemunho. Sr. Higgins, o julgamento começou. Foi um banho de sangue. Sterling chamou testemunhas que testemunharam sobre o bairro perigoso em que Sarah vivia. Ele produziu fotos das lixeiras da padaria, fazendo-a parecer uma favela. Ele chamou um psicólogo pago por Richard, que nunca havia conhecido as crianças, mas testemunhou que crescer sem uma figura paterna causava danos psicológicos irreparáveis. Então era hora de Sarah depor. Sterling a cercou como um predador. Senhorita Evans, ele disse levantando um extrato bancário. É verdade que no mês passado você tinha apenas $40 em sua conta corrente? Sim, Sarah disse baixinho. Mas o aluguel estava pago e as crianças tinham comida. $40, Sterling repetiu olhando para o júri. Embora este fosse um julgamento sem júri, ele jogou para a plateia. Uma emergência, uma doença. E aquelas crianças estariam na rua. Você acha que isso é paternidade responsável? Eu os amo, Sarah disse, sua voz ganhando força. Eu estou lá para eles todas as noites. Eu leio para eles. Eu os escuto. Richard nem me queria. Ele me expulsou, assim você diz. Sterling zombou. Mas nós não temos registro disso. Nós temos registros, entretanto, de você fugindo do lar conjugal. Diga-me, Sr. Evans, você alguma vez informou o Sr. Hamilton que ele era um pai? Eu não tive a chance. Você teve 5 anos, Sterling gritou. 5 anos para pegar um telefone. Você não o fez porque você era rancorosa. Você puniu seus filhos para puni-lo. Sarah olhou para Richard. Ele estava verificando seu relógio, parecendo entediado. Jessica estava sussurrando algo em seu ouvido e rindo. Eu não contei a ele, Sarah disse, sua voz tremendo de raiva. Porque ele é um monstro. Objeção, Sterling rugiu. A testemunha é hostil. Deferida, juiz Miller disse, olhando para Sarah por cima de seus óculos. Senhorita Evans, contenha-se. A sessão da manhã terminou com Sarah sentindo como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Ela foi ao banheiro para jogar água em seu rosto. Enquanto ela estava secando suas mãos, a porta abriu e Jessica entrou. Jessica checou seu batom no espelho, sorrindo para Sarah via o reflexo. Você parece cansada, Sarah. Jessica arrulhou. Por que você não desiste? Nós vamos vencer. Você sabe que vamos. Você pode ter fins de semana. Talvez se você se comportar. Sarah virou-se para encará-la. Por que você está fazendo isso, Jessica? Você não quer crianças. Você odeia bagunça. Você odeia barulho. Jessica virou seu rosto endurecendo. Eu quero a vida que Richard me prometeu. E aquelas crianças são o bilhete para o cofre. Não se preocupe, nós contrataremos as melhores babás. Elas não me incomodarão, e eventualmente elas esquecerão tudo sobre você. Crianças são resilientes assim. Sarah sentiu uma onda de proteção primal. Se você tocar nelas, ela sibilou. Eu vou te matar. Jessica riu de um som frágil. Veja, é exatamente esse tipo de comportamento instável que nós vamos contar ao juiz. Ela saiu deixando Sarah tremendo de fúria. Sarah retornou à sala do tribunal. Ela se sentiu derrotada. Mas enquanto ela se sentava, ela notou algo. Juiz Miller não estava olhando para os advogados. Ele estava olhando para as crianças que haviam sido trazidas para uma breve entrevista em câmaras. Léo estava segurando a mão de Lily, parecendo aterrorizado. O rosto do juiz Miller suavizou por uma fração de segundo. Então ele olhou para Richard e sua expressão endureceu em granito. Chame a próxima testemunha, o juiz ordenou.
Sterling sorriu presunçosamente. A defesa chama Jessica Remington para depor. Jessica Remington ascendeu ao banco das testemunhas como se estivesse pisando em um pódio para aceitar um prêmio de humanitária do ano. Ela alisou sua saia cor creme, cruzou os tornozelos com recato e ofereceu um sorriso tímido e tremendo ao juiz. Foi uma aula magna de manipulação. Ela havia passado a última semana ensaiando este exato momento com uma equipe de consultores de imagem. Cada piscar, cada pausa, cada inflexão foi coreografada para projetar uma coisa: estabilidade benevolente. Senhora Remington, Sterling começou sua voz suave e reverente. Obrigado por estar aqui. Eu sei que esta é uma situação difícil para você. É, Jessica disse, sua voz mal acima de um sussurro. Ela olhou para os gêmeos que estavam colorindo silenciosamente na parte de trás da sala do tribunal, sob a supervisão de um oficial de justiça. Meu coração simplesmente se parte por aquelas crianças ao pensar que eles têm vivido em tanta incerteza. Diga ao tribunal. Sterling continuou andando lentamente na frente da caixa do júri. Sobre seu relacionamento com seu marido, Richard. Os olhos de Jessica se encheram de adoração enquanto ela olhava para Richard. Richard é um construtor. Ele constrói edifícios. Ele constrói empresas. E ele não quer nada mais do que construir uma família. Nós temos estado rezando por crianças. Nós temos um berçário pronto. Nós temos entrevistas agendadas com as melhores escolas particulares na cidade. Nós apenas queremos dar a Léo e Lili o mundo. E quais são seus sentimentos em relação à senhora Evans? Sterling perguntou, gesticulando vagamente em direção à mesa da defesa onde Sarah estava sentada, pálida e tremendo. Jessica suspirou, um som de paciência de longo sofrimento. Eu tenho pena dela. Verdadeiramente eu tenho. Ela nunca foi muito estável, mesmo naquela época. Ela estava sempre imaginando coisas muito possessivas. Quando Richard a deixou, foi porque ele não conseguia mais lidar com as oscilações de humor. Nós tentamos ajudá-la, mas ela simplesmente desapareceu. Se nós tivéssemos apenas sabido que ela estava grávida, nós teríamos intervindo imediatamente. Nenhuma criança de Richard deveria ter que dormir acima de uma padaria barulhenta. Sarah agarrou a beirada da mesa tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela queria gritar. Ela queria se levantar e gritar sobre o caso, sobre a crueldade, sobre a noite em que ela foi jogada na nevasca. Mas Arthur, seu advogado, colocou uma mão pesada em seu braço, balançando a cabeça. Ainda não, seus olhos disseram. Não os deixe ver você quebrar. Senhora Remington, Sterling disse, partindo para o ataque. Se o tribunal conceder a você a custódia, você permitirá que a senhora Evans veja as crianças? Jessica pausou, parecendo pensar profundamente. Nós nunca iríamos querer cortar uma mãe completamente. Ela disse, seu tom escorrendo com falsa generosidade. Mas dada sua instabilidade financeira e seu histórico de escondê-los, nós pensamos que visitas supervisionadas seriam o melhor, talvez uma vez por mês, até que ela se recupere. Obrigado, Sra. Remington. Sterling sentou-se parecendo triunfante. Arthur Higgins levantou-se. Ele parecia desgrenhado comparado a Sterling, mas havia um novo brilho em seus olhos. Ele caminhou em direção ao banco das testemunhas, segurando um bloco de notas. Sra. Remington, Arthur começou sua voz rouca. Você mencionou que quer dar o mundo às crianças. Você poderia definir o que isso significa para você? Jessica piscou, irritada com a pergunta. Estabilidade, riqueza, educação, oportunidades e amor. Arthur perguntou. Claro, amor. Ela estalou. Isso nem precisa ser dito. Precisa. Arthur pegou um pedaço de papel. Eu tenho aqui uma declaração juramentada de uma ex-governanta sua, Senhora Maria Gonzalez. Ela trabalhou para você por 3 meses no ano passado. Ela afirma que você disse a ela, e eu cito,
Eu odeio crianças. Eles são parasitas pegajosos, barulhentos e pequenos. Eu só teria um se isso garantisse o fundo fiduciário. Um suspiro percorreu a sala do tribunal. O rosto de Jessica ficou rígido. Ela soltou uma risada aguda e incrédula. Aquela mulher foi demitida por roubar talheres. Ela é uma funcionária descontente mentindo por dinheiro. Provavelmente dinheiro, ela apontou um dedo bem cuidado para Sarah. Juntou. Senhora Evans tem 40 As em seu nome. Senhora Remington, Arthur disse secamente. Ela não está subornando ninguém, mas vamos em frente. Você alega que não sabia sobre a gravidez ainda. Nós temos registros telefônicos aqui. Arthur levantou uma pilha de papéis. Na noite de 14 de janeiro, 5 anos atrás, a noite em que a senhora Evans foi despejada, houve uma ligação feita de seu celular para um Dr. Harris, um OB-GYN particular. A ligação durou 20 minutos. Por que você estava ligando para um obstetra imediatamente depois que a senhorita Evans foi expulsa? Os olhos de Jessica se moveram para Richard. Richard sentou-se estoicamente, mas uma veia em sua têmpora estava pulsando. Eu não me lembro, Jessica gaguejou. Foi há 5 anos. Talvez eu estivesse perguntando por mim mesma. Para você mesma, Arthur pressionou, mas você acabou de testemunhar que você e Richard têm estado rezando por crianças recentemente. Naquela época, você era apenas a assistente dele. Você estava planejando uma família com um homem casado antes mesmo dos papéis do divórcio serem assinados? Objeção. Sterling rugiu, saltando para seus pés, assediando a testemunha irrelevante. Isso vai para a credibilidade, Vossa Excelência. Arthur gritou de volta. A testemunha afirma que ela é um modelo moral que quer salvar estas crianças. Se ela sabia sobre a gravidez e conspirou para escondê-la, ela não é uma salvadora. Ela é uma sequestradora. Juiz Miller observou a troca sobre a armação de seus óculos. Ele permaneceu terrivelmente silencioso por um longo momento. Indeferida, ele disse finalmente. Responda à pergunta, Sr. Hamilton. Você sabia que Sarah Evans estava grávida? Jessica agarrou o corrimão do estande. Sua máscara estava escorregando. A fachada de mãe perfeita estava rachando, revelando o tubarão por baixo. Não, ela sibilou. Eu não sabia. E mesmo se eu soubesse, não importa. Olhe para ela. Ela gesticulou descontroladamente para Sarah. Ela é uma ninguém. Ela é pobre. Neste mundo, dinheiro é o que protege crianças. Nós temos bilhões. Ela não tem nada. Esse é o único fato que importa. A sala do tribunal ficou em silêncio. Jessica percebeu que havia gritado. Ela rapidamente se recompôs, alisando seu cabelo. Eu peço desculpas, Vossa Excelência. Eu sou apenas apaixonada pelo bem-estar destas crianças. Você pode descer? Juiz Miller disse, sua voz ilegível. Enquanto Jessica caminhava de volta para a mesa de defesa, ela lançou um olhar para Sarah que era puro veneno. Ela sussurrou algo para Richard, que assentiu bruscamente. Eles ainda pensavam que haviam vencido. Afinal, a lei geralmente favorecia o ouro, não o coração. A tarde se arrastou. Sterling chamou um especialista financeiro que projetou gráficos mostrando o quão melhor as vidas dos gêmeos seriam com a fortuna Remington. Ele mostrou fotos do jato particular, da pousada de esqui de Aspen, da propriedade dos Hampton. Foi uma exibição deslumbrante de riqueza projetada para fazer o apartamento de 2 quartos de Sarah parecer uma masmorra. Sarah sentiu sua esperança escoar. O mundo era tão grande e Richard era tão poderoso. Como ela poderia lutar contra isso? Ela olhou para Leo e Lily. Leo estava dormindo em um banco, sua cabeça no colo de Lily. Lily estava lá acariciando seu cabelo, cantarolando uma canção que Sarah cantava para eles à noite. Eles eram seu universo inteiro. Se ela os perdesse, ela deixaria de existir. Mamãe, Lily sussurrou alto enquanto o tribunal fazia um breve recesso. Eu quero ir para casa.
Eu não gosto do homem com os olhos assustadores. Ela apontou para Richard. Richard ouviu. Ele virou-se e olhou para sua filha. Por uma fração de segundo, algo cintilou em seus olhos. Arrependimento, curiosidade. Mas então Jessica colocou uma mão em seu ombro, sussurrando sobre a reunião do conselho. O legado, o poder. O cintilar morreu, substituído por fria resolução. Em breve, querida, Richard disse a Lily, sua voz rígida. Você estará vindo para uma casa muito maior. Você terá pôneis. Eu não quero pôneis, Lily disse desafiadoramente. Eu quero uma mãe. Richard virou-se dispensando-a. Para ele, ela não era uma pessoa com desejos. Ela era um ativo a ser adquirido. Finalmente, argumentos finais foram feitos. Sterling fez um discurso altissonante sobre direito de primogenitura e destino. Arthur fez um apelo sincero sobre o vínculo maternal e a continuidade dos cuidados. Juiz Miller recolheu seus papéis. Ele parecia cansado. Eu revisarei a evidência e emitirei minha decisão amanhã de manhã às 9 horas. A sessão é encerrada. Aquela noite foi a mais longa da vida de Sarah. Ela não conseguiu dormir. Ela deitou-se na cama estreita no motel que Arthur havia pago com Leo e Lily enrolados em cada lado dela. Ela memorizou o ritmo da respiração deles. Ela memorizou o jeito que o nariz de Leo enrugava quando ele sonhava. Ela memorizou o calor da pequena mão de Lily na dela. Por favor, ela orou para a escuridão. Por favor, não os leve. Pegue todo o resto. Pegue minha vida, mas não os leve. Do outro lado da cidade, na cobertura, o clima era de celebração. Jessica havia pedido champanhe. Nós a esmagamos. Jessica riu, batendo seu copo contra o de Richard. Você viu o rosto dela? Ela sabe que acabou. O juiz é um tradicionalista da velha guarda. Ele respeita o nome Remington. Até amanhã, ao meio-dia, aqueles pirralhos serão nossos. O fundo fiduciário será desbloqueado e nós seremos os reis de Nova York. Richard olhava pela janela para as luzes da cidade. Eles se parecem comigo, ele murmurou. Quem se importa? Jessica acenou com a mão de forma desdenhosa. O que importa é que o teste de DNA confirmou isso. Eles são as chaves para o reino. Uma vez que o dinheiro seja transferido, nós podemos contratar aquela babá suíça. Você nem terá que vê-lo se não quiser. Richard deu um longo gole em sua bebida. Ele afogou a pequena voz da consciência que soava como sua filha. Ele era um Remington. Vencer era tudo o que importava. A sala do tribunal estava lotada na manhã seguinte. A notícia havia se espalhado de que o caso dos gêmeos bilionários estava concluindo. A galeria estava cheia de curiosos repórteres e curiosos auxiliares jurídicos. O ar estava denso com antecipação, cheirando a cera de chão e suor nervoso. Sarah sentou-se à sua mesa, seus olhos avermelhados. Ela segurava um rosário em seu bolso, seus dedos trabalhando as contas tão forte que elas deixavam indentamentos em sua pele. Arthur sentou-se ao lado dela, parecendo sombrio. Ele havia feito o seu melhor, mas contra o peso da fortuna Remington, o seu melhor parecia inadequado. Richard e Jessica pareciam radiantes. Jessica usava um terno rosa suave, projetando uma imagem de vitória. Richard verificou seu relógio repetidamente, ansioso para terminar isso e voltar para o escritório. Todos de pé, o oficial de justiça estrondou. Juiz Miller entrou. Ele não olhou para os advogados. Ele não olhou para a galeria. Ele carregava uma pasta grossa em suas mãos que ele colocou deliberadamente no banco. Ele sentou-se, ajustou sua toga e cruzou as mãos. Normalmente, um juiz começaria resumindo os argumentos. Juiz Miller não o fez. Antes que eu emita minha decisão sobre custódia, Juiz Miller disse, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Há uma questão de evidência que chegou à minha atenção tarde da noite passada. Sterling franziu a testa, Vossa Excelência. Nós submetemos toda a evidência durante a descoberta. Não esta evidência, Juiz Miller disse. Ele pegou um grande envelope pardo lacrado. Isto foi entregue em minhas câmaras por um mensageiro da firma de Holloway e Filhos.
Os executivos da propriedade do falecido Archibald Remington. Richard enrijeceu. Archibald era seu pai. Ele havia morrido há 6 anos. Holloway e filhos eram os advogados mais antigos e confiáveis da família, homens que operavam nas sombras. Sr. Remington, juiz Miller disse, fixando Richard com um olhar que poderia congelar lava. Você peticionou este tribunal por custódia baseado na premissa de que estas crianças são seus herdeiros biológicos e, portanto, essenciais para a liberação do fundo fiduciário da família. Isso está correto, Vossa Excelência, Sterling respondeu por ele. O teste de DNA confirmou a paternidade 99,9%. De fato, o juiz disse, as crianças são suas. Biologia não está em questão. Sarah sentiu uma onda de náusea. Era isso. Ele estava reconhecendo a reivindicação. No entanto, o juiz continuou, sua voz caindo uma oitava, tornando-se perigosa. A escritura de fideicomisso que você submeteu a este tribunal, aquela que lhe concede controle mediante a produção de um herdeiro, era uma versão emendada datada de 2018. Sim, Vossa Excelência, Sterling disse, parecendo confuso. Parece, juiz Miller disse, abrindo a pasta, que seu pai, Archibald Remington, tinha uma distinta falta de fé em seu caráter, Sr. Remington. 3 dias antes de ele morrer, ele registrou um codicilo, uma adição final ao testamento com Holloway e filhos. Ele foi lacrado apenas para ser aberto no evento de você aparecer em tribunal, reivindicando um herdeiro que você não havia criado desde o nascimento. A sala ficou mortalmente silenciosa. Até os repórteres pararam de digitar. O sorriso de Jessica vacilou. Meu pai era senil. Richard soltou, levantando-se. O que quer que ele tenha escrito, sente-se. Juiz Miller bateu seu martelo. O som estalou como um tiro. Você ficará em silêncio. Richard afundou de volta em sua cadeira, seu rosto empalidecendo. Juiz Miller colocou seus óculos de leitura. O codicilo lê como segue. Eu, Archibald Remington, temendo que a ganância de meu filho Richard supere sua humanidade, por este meio decreto que se meu filho Richard divorciar-se de sua esposa Sarah, e se for descoberto que ele abandonou quaisquer filhos biológicos nascidos dessa união, a seguinte penalidade é imediatamente promulgada. O juiz pausou. Ele olhou para Sarah, e pela primeira vez seus olhos foram gentis. A penalidade, então, o juiz leu, é a perda imediata e total do status de Richard Remington como beneficiário. Ele deve ser despojado de todos os títulos, todas as ações e todo o acesso às contas Remington. Jessica ofegou. Foi um som agudo e estrangulado. O quê? Ela sussurrou. Além disso, o juiz continuou, sua voz soando como um sino de julgamento. Todo o patrimônio Remington, avaliado em aproximadamente 4,2 bilhões de dólares, será colocado imediatamente em um fundo fiduciário para os netos, Léo e Lily Evans. Um murmúrio de choque varreu a galeria. Mas isso não é o fim, juiz Miller disse, levantando uma mão. O codicilo especifica o fiduciário. O controle do fundo fiduciário e o estipêndio mensal de $50 mil para despesas de vida, mais a residência na Quinta Avenida, serão concedidos ao único guardião das crianças. Juiz Miller olhou para Richard. O codicilo define guardião como o pai que não abandonou as crianças. A realização atingiu a sala como uma onda física. Sterling estava folheando seus papéis freneticamente. Vossa Excelência, isso é emboscada. Nós não vimos este documento. Foi certificado e autenticado em cartório. Juiz Miller disse, é inquebrável, Sr. Remington. Ao perseguir essas crianças pelo dinheiro, você ativou a própria cláusula que lhe faz perder o dinheiro. O juiz voltou seu olhar para Sarah. Senhorita Evans, a lei nesta sala do tribunal é geralmente cega, mas seu sogro não era. Ele te viu. Ele viu seu caráter e ele viu a falta dele em seu filho. Então o juiz concluiu, inclinando-se para a frente. Minha decisão é a seguinte.
Custódia legal e física exclusiva de Léo e Lily Evans é concedida à mãe, Sarah Evans. Além disso, de acordo com os termos do fundo fiduciário Archibald Remington, Sarah Evans é por este meio nomeada a executiva da propriedade em nome dos menores. Richard sentou congelado. Seu mundo estava se desintegrando. Os arranha-céus, os jatos, o poder, tudo estava se dissolvendo em fumaça. Ele havia jogado o jogo pelas apostas mais altas e ele havia perdido tudo por causa de sua própria arrogância. Mas não foi Richard quem quebrou. Foi Jessica. A realização de que os bilhões haviam sumido, que o homem sentado ao lado dela não era mais um rei, mas um pobre com um sobrenome famoso, atingiu-a como um golpe físico. Ela havia tramado por 6 anos. Ela havia mentido, trapaceado e destruído um casamento tudo pelo pagamento. E agora a mulher que ela havia zombado a rata no casaco de brechó era a mulher mais poderosa na sala. Jessica levantou-se. Seu rosto estava contorcido feio com raiva e descrença. Suas mãos arranhavam o ar. Não. O grito rasgou de sua garganta, cru e animalístico. Não era um choro de tristeza. Era o grito de um demônio exorcizado. Não, esse é meu dinheiro, nós o ganhamos. Ele me prometeu. Ela virou-se para Richard, batendo os punhos em seu peito. Você é idiota. Você é idiota estéril, inútil. Você me disse que ele estava seguro. Você me disse que nós venceríamos. Ordem, ordem. O juiz bateu seu martelo. Oficial de justiça conteve aquela mulher. É meu. Jessica gritou, sua voz rachando enquanto os oficiais de justiça agarravam seus braços. Ela chutou e se debateu, seu cabelo perfeito desfazendo-se, sua maquiagem borrando. Ela olhou para Sarah, seus olhos esbugalhados. Você, bruxa, você planejou isso. Você sabia. Sarah levantou-se lentamente. Ela ainda estava tremendo, mas não mais de medo. Ela segurou Léo e Lily perto de suas pernas. Ela olhou para a mulher que a havia atormentado por anos. A mulher que estava agora sendo arrastada para fora da sala do tribunal, gritando como uma banshee. Eu não planejei nada, Jessica, Sarah disse, sua voz quieta, mas ecoando através do silêncio atordoado. Eu apenas amei meus filhos. Essa é a única coisa que você nunca levou em conta. Jessica foi arrastada pelas portas duplas, seus gritos desaparecendo no corredor. Eu quero meu dinheiro. Eu quero meu advogado, Richard. Faça algo. Mas Richard não fez nada. Ele olhou para a mesa, sua cabeça em suas mãos. Ele estava totalmente sozinho. Juiz Miller olhou para Richard. Sr. Remington, à luz da fraude que você tentou perpetrar neste tribunal em relação ao seu conhecimento das crianças e as divulgações financeiras que você falsificou, eu o declaro em desacato. Você será levado sob custódia imediatamente. Richard olhou para cima, seus olhos vazios. Custódia. Você queria ir ao tribunal, Sr. Remington, o juiz disse isoladamente. Agora você está indo para a prisão. 2 oficiais deram um passo à frente e puxaram as mãos de Richard para trás de suas costas. O clique das algemas foi o som mais alto do mundo. Enquanto ele era levado embora, ele passou por Sarah. Ele parou por um segundo. Sarah, ele roucou. Sarah olhou para ele. Ela viu o homem que ela havia uma vez amado, agora uma casca consumida por sua própria ganância. Ela não sentiu ódio, apenas uma profunda e pesada piedade. Adeus, Richard, ela disse suavemente. Ele foi levado embora. A sala do tribunal irrompeu. Repórteres estavam gritando perguntas. Senhores, senhorita Evans, como se sente ser a mulher mais rica de Nova York? Senhorita Evans, você vai se mudar de volta para a cobertura? Arthur Higgins afundou em sua cadeira, rindo em descrença. Eu nunca, ele chiou, limpando sua testa em 40 anos de advocacia visto algo assim. Sarah não respondeu aos repórteres. Ela ajoelhou-se ao nível dos olhos de seus filhos. Os bilhões de dólares não significavam nada. A cobertura não significava nada. Mamãe, Léo perguntou, olhando para a porta onde seu pai havia sido levado. O homem mau se foi. Sim, bebê.
Sarah disse, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Lágrimas de alívio, de libertação, de liberdade. O homem mal se foi, e ele nunca poderá nos machucar novamente. Podemos ir para casa agora? Lily perguntou. Eu quero terminar minha coloração. Sarah riu, um som úmido e sufocante de alegria. Sim, nós podemos ir para casa. Nós podemos ir para qualquer lugar que quisermos. Mas a história não estava bem acabada. Sarah Evans havia vencido a guerra, mas agora ela tinha que navegar a paz. E havia mais uma surpresa esperando por ela dentro do envelope que o juiz havia entregue a Arthur. O caos do tribunal desvaneceu-se enquanto Arthur Higgins fechava a pesada porta de carvalho das câmaras do juiz. Ele havia recebido permissão para usar a sala por alguns momentos para deixar Sarah se recompor antes de enfrentar o tanque de tubarões da mídia lá fora. Sarah sentou-se em uma cadeira de couro que parecia muito grande para ela. A adrenalina estava diminuindo, deixando-a tremendo. Léo e Lily estavam sentados no chão, brincando felizes com uma caixa de clipes de papel que o oficial de justiça havia lhes dado. Eles não tinham ideia de que seu patrimônio líquido agora excedia o PIB de um pequeno país. Eles apenas sabiam que a gritaria havia acabado. Sarah, Arthur disse gentilmente, sentando-se em frente a ela. Ele colocou o envelope pardo sobre a mesa. O juiz me deu isto, ele disse. Archibald queria que você lesse isso quando a poeira baixasse. É uma carta pessoal. Sarah estendeu seus dedos, roçando o papel de carta caro. Ela quebrou o selo de cera. A caligrafia era trêmula, mas firme. A escrita de um homem ficando sem tempo, mas não sem clareza. Minha querida Sarah, a carta começou. Se você está lendo isso, significa que meu filho falhou no teste final e você sobreviveu ao fogo. Eu sinto muito não poder estar lá para ver você triunfar. Mas eu estou escrevendo isto para pedir seu perdão. Eu sabia, Sarah. Eu sabia como ele te tratava. Eu vi o jeito que ele olhava para sua assistente e eu vi o jeito que ele olhava através de você. Eu era um homem velho, morrendo e fraco, e eu não pude pará-lo então. Mas eu poderia garantir que sua ganância seria eventualmente sua ruína. Eu sabia que você estava grávida antes de eu morrer. Eu vi você segurando seu estômago no funeral. Richard estava muito ocupado fazendo contatos para anotar, mas um avô sabe. Eu não disse nada porque eu sabia que ele usaria a criança como um peão. Eu tive que deixar você partir para manter o bebê seguro. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Este dinheiro nunca foi destinado a Richard. Ele foi construído por trabalho duro, não por manipulação. Ele pertence a alguém que sabe o valor de $1 e o valor de um coração. Essa pessoa é você. Crie meus netos para serem gentis. Crie-os para serem fortes. E, por favor, diga a eles que o avô deles os amava antes mesmo de conhecê-los. Seu Archibald Remington. Lágrimas caíram dos olhos de Sarah, espirrando no papel. Ela apertou a carta contra seu peito. Por 5 anos ela pensou que havia estado inteiramente sozinha. Mas o homem velho, o patriarca austero com quem ela havia sido muito intimidada para falar, havia sido seu anjo da guarda silencioso o tempo todo. Ele sabia. Ela sussurrou. Arthur. Ele sabia tudo. Arthur sorriu um genuíno sorriso de olhos enrugados. Ele era um homem esperto, Archibald. Ele jogou o jogo longo e ele apostou no cavalo certo. Arthur limpou sua garganta. Agora, em relação à logística, a firma de Holloway e Filhos já entrou em contato. Eles estão preparando a transferência. A cobertura é sua, obviamente, mas a imprensa está acampada lá. Eu sugiro que nós te mudemos para um hotel por alguns dias. Consiga para você alguma segurança. Sarah olhou para os gêmeos. Nenhuma cobertura, ela disse firmemente. Arthur pausou. Sarah, é uma propriedade de 20 milhões. É um museu de memórias frias, ela disse. Venda a mobília, venda a arte, pegue o dinheiro e coloque-o no fundo fiduciário para as crianças. Eu não quero viver no lugar onde meu coração foi partido. Então para onde você irá?
Sarah pensou sobre o pequeno, arejado apartamento sobre a padaria. Era apertado, sim, mas era quente. Nós encontraremos uma casa, ela disse. Uma casa de verdade como um quintal para um cachorro. Em algum lugar onde os vizinhos conheçam os nomes uns dos outros. Em algum lugar normal. A queda do rei. Enquanto Sarah estava planejando um futuro de normalidade, Richard Remington estava experimentando uma realidade que era tudo menos isso. Ele estava sendo processado na estação central de reservas. Seu terno, sob medida, foi tirado, substituído por um macacão laranja mal ajustado. Seu Rolex, seu telefone, sua identidade todos despojados e colocados em um saco plástico. Ele foi colocado em uma cela de detenção com 3 outros homens. O ar cheirava a alvejante e desespero. Não havia cadeiras de couro aqui, nenhuma assistência para lhe trazer café. Ele sentou-se no banco de metal, olhando para o chão de concreto. A magnitude de seu erro estava esmagando-o. Não era apenas o dinheiro. Era a realização de que seu pai havia visto através dele. Archibald havia armado uma armadilha, e Richard, cego pela arrogância, havia caído diretamente nela. Ele pensou em Jessica. Ele pensou em quão rapidamente ela havia se voltado contra ele. No momento em que o dinheiro desapareceu, o amor dela evaporou como névoa. Ele percebeu com um choque nauseante que Sarah era a única pessoa que o havia amado de verdade por si mesmo. Quando ele era apenas um executivo júnior, quando ele estava estressado e inseguro, ela havia estado lá com chá e encorajamento. E ele a havia jogado fora por uma miragem. Ei, terno! Um dos companheiros de cela grunhiu. Pelo que você está preso? Richard olhou para cima. Eu perdi minha família. O homem riu. Junte-se ao clube, amigo. Richard fechou os olhos. Ele teria anos para pensar sobre isso. As acusações de fraude eram sérias. Ele estava enfrentando 5 a 10 anos. E quando ele saísse, ele seria um criminoso de meia-idade, sem fortuna, sem amigos e 2 crianças que provavelmente nunca mais falariam com ele. O destino da serpente. A queda de Jessica foi menos legal, mas socialmente foi uma guilhotina. Ela não foi presa, mas ela foi arruinada. O vídeo dela gritando no tribunal, o colapso da amante, viralizou em horas. Estava em todo lugar. Twitter, TikTok, as notícias da noite. Seu rosto contorcido em ganância e raiva tornou-se um meme. É meu dinheiro tornou-se um bordão para o direito. Ela tentou retornar ao seu apartamento, mas as fechaduras haviam sido trocadas. Richard havia pago por isso, e os ativos foram congelados. Ela foi para suas amigas, as mulheres da alta sociedade com quem ela havia almoçado, aquelas com quem ela havia fofocado sobre as roupas Doe de Sarah. Eles não abriram suas portas. Eles bloquearam o número dela. No mundo deles, perder dinheiro era um pecado, mas o constrangimento público era uma ofensa capital. Jessica era radioativa. Ela acabou voltando para sua cidade natal em Ohio, morando no porão de sua mãe. Ela passou seus dias vasculhando a internet, lendo comentários sobre si mesma, remoendo em amargura. Ela tentou escrever um livro revelador, mas nenhum editor o tocaria. Eles não queriam a história do vilão. Eles queriam a história do herói. Jessica havia passado sua vida tentando se atualizar para subir a escada, pisando nos outros. Ela caiu do degrau de cima e bateu em cada degrau na descida. 6 meses depois, a casa era amarela. Ela tinha uma varanda branca e uma grande árvore de carvalho no quintal da frente. Era em um subúrbio tranquilo em Connecticut, longe dos olhos curiosos de Manhattan. Sarah sentou-se no balanço da varanda, bebendo uma xícara de chá. Era um sábado. O ar cheirava a grama cortada e lilazes floridos. No quintal, Léo e Lily estavam perseguindo um filhote de Golden Retriever chamado Barnaby. A risada deles soou clara e sem peso. Eles estavam frequentando uma escola local, fazendo amigos que gostavam deles por suas piadas, não por seus fundos fiduciários. Um carro parou na entrada da garagem. Era Arthur. Ele visitava a cada 2 fins de semana, tecnicamente, para discutir a propriedade,
mas principalmente porque ele havia se tornado um avô substituto para os gêmeos. Boa tarde, executiva Evans, Arthur brincou, subindo os degraus com uma caixa de donuts. Boa tarde, Arthur. Sarah sorriu. Eu te disse para me chamar de Sarah. Velhos hábitos. Arthur sentou-se no balanço ao lado dela. Eu tenho os relatórios trimestrais para a fundação. Sarah assentiu. Este era o projeto dela. Ela não havia guardado os bilhões para si mesma. Ela havia estabelecido a Fundação Remington Evans. Sua missão era específica: fornecer assistência jurídica, moradia e treinamento profissional para mães solteiras enfrentando o despejo. Nós aprovamos 50 subsídios este mês, Arthur disse, abrindo uma pasta. 50 mulheres que não terão que dormir em abrigos. 50 crianças que ficarão em suas escolas. Sarah olhou para as fotos anexadas aos arquivos. Mulheres que pareciam cansadas, assustadas, exatamente como ela havia estado. É um bom trabalho, Sarah disse suavemente. É a única maneira de limpar o dinheiro, de fazê-lo significar algo. Você é uma boa mulher, Sarah, Arthur disse. A maioria das pessoas teria comprado um iate. Eu tenho tudo o que preciso bem aqui. Ela gesticulou para o quintal onde Léo havia acabado de tropeçar no filhote e estava rolando na grama, rindo. Você teve notícias dele? Arthur perguntou cautelosamente. Richard. Sarah olhou para seu chá. Ele enviou uma carta da prisão. Ele queria pedir desculpas. Ele disse que encontrou Deus. Você acredita nele? Eu não acho que importa, Sarah disse. Eu não estou mais com raiva, Arthur. Raiva é muito pesada para carregar. Eu só quero que ele seja uma lição para as crianças. Uma lição sobre o que acontece quando você ama coisas mais do que pessoas. E a amante desapareceu. Sarah disse. Alguém me disse que ela está trabalhando em um shopping em Ohio. Eu espero que ela encontre paz, mas ela nunca a encontrará em uma carteira. O sol começou a se pôr, lançando longas sombras douradas pela grama. Os gêmeos correram para a varanda, ofegantes e corados. Mamãe Arthur, você viu Barnaby quase pegar um esquilo? Léo gritou. Ele é um caçador, Lily concordou. Sarah puxou os dois para um abraço, não se importando com as manchas de grama em seus joelhos. Ela respirou o cheiro de sol e terra. Eles estavam seguros. Eles estavam felizes, e eles eram dela. Ela pensou naquela noite fria fora da Torre Remington, 5 anos atrás. Ela lembrou do medo, do vento cortante, do sentimento de abandono total. Ela havia sussurrado uma promessa a seus filhos não nascidos. Então eu morrerei antes que eu o deixe te machucar. Ela não havia morrido. Ela havia vivido. Ela havia lutado. E ela havia vencido. Quem quer jantar? Sarah perguntou, levantando-se. Eu estou fazendo frango assado. Com alecrim? Léo perguntou. Sarah pausou. Costumava ser o favorito de Richard, mas ela o reivindicou. Era a receita dela afinal. Sim. Ela sorriu com um alecrim extra só para nós. Enquanto eles caminhavam para a casa amarela e quente, estou a nós deste. O fantasma da pobre esposa que estava na neve desvaneceu-se, substituído pela mulher que construiu um reino de amor. E no final, esse foi o único legado que realmente importou. E aí está. A história de Sarah Evans é um poderoso lembrete de que a verdade sempre tem um jeito de vir à luz. Richard e Jessica pensaram que dinheiro era o poder supremo, mas eles esqueceram que caráter é a moeda suprema. No final, uma carta secreta de avô e o amor imperecível de uma mãe derrubaram um império de ganância. Sarah não apenas venceu um caso judicial, ela recuperou sua vida, provando que enquanto você pode herdar bilhões, você não pode comprar lealdade. E você certamente não pode comprar o amor de uma família. Justiça não foi apenas servida naquela sala do tribunal. Foi poético. O que você achou da decisão surpresa do juiz Miller? Você acha que Richard merecia uma segunda chance? Ou foi seu castigo exatamente o que ele precisava? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu leio cada um.
Se esta história te emocionou, ou se você apenas ama ver a justiça servida fria, por favor, clique nesse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino de notificação para que você nunca perca uma nova história. Nós temos muitas mais histórias de traição, resiliência e reviravoltas chocantes vindo em sua direção. Compartilhe este vídeo com um amigo que precisa de um lembrete de que os mocinhos vencem às vezes.